Alô, meu querido, fala minha querida, olha só, vamos continuar agora ainda dentro das teorias macrosociológicas ou também teorias sociológicas da criminalidade. Pode cair das duas formas aí para você na sua prova, no seu edital. Então, doutor, quando a gente trabalhou a parte das teorias macrosociológicas, nós estabelecemos uma verdadeira dicotomia. Nós estabelecemos primeiro, existem as teorias do consenso e existem as teorias do conflito. Para as teorias do consenso, olha o que você vai ter que levar. Para a teoria do consenso, deve haver um acordo entre as partes, um acordo de cunho estrutural funcionalista, e esse acordo vai permitir que as pessoas vivam em paz, desde que não haja rompimento desse acordo. Agora, para a teoria do conflito, nós entendemos o seguinte, olha só, você vai ter que lembrar que no conflito não há como haver acordo entre as partes. Ou seja, as partes discordam das regras de convivência do meio e também justamente dos meios de utilização do poder. Então, nesse caso, estamos diante da teoria do conflito. Para a teoria do conflito, dois pontos que você tem que lembrar. Na teoria do conflito, é necessário o uso da força para a manutenção da paz social e também há um desacordo entre a sociedade, geralmente entre ricos e pobres, entre privilegiados e desprivilegiados e por aí vai. Ok? Então, uso da força e a questão do desacordo. Não há que se falar em acordo entre as partes propriamente dito, ok? Então, essa é a teoria do conflito. Duas teorias marcam a chamada teoria do conflito. A teoria do etiquetamento, labeling approach ou rotulação, e também a teoria nova ou a chamada crítica radical, tá? Que nós vamos falar já já. Vamos começar falando um pouquinho a respeito da teoria do etiquetamento ou labeling approach, também chamada de teoria da rotulação. Tudo a mesma nomenclatura. Olha o nome, teoria do etiquetamento. Doutor, para essa teoria, quando você pega os criminologistas mais renomados, hoje você vai perceber que isso surte efeito até os dias atuais. Eu vou trazer para você um exemplo muito clássico. Na época que nós estávamos lá na PCDF, o que aconteceu? No curso de formação, entrou um delegado de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, e ele falou, cara, é quase que 90% da galera que chega em delegacia e que de fato fica preso, usa roupa gangster, da marca gangster. Olha que desgraça. Vai falar pra mim que isso daqui não é rotulação? Então, se você é policial militar do DF, tá andando na rua, vê um cara com roupa de gangster, a chance de você abordar é muito grande. Pronto, você rotulou o criminoso. Geralmente no Brasil, a rotulação dos criminosos, a grande maioria da população carcerária, nada mais é do que pobre e preto. Isso é importante citar. Tá vendo? Rotulação, você acaba rotulando esse tipo de pessoa. Então, para a teoria do etiquetamento, que inclusive é uma teoria criada por um cara chamado Howard Becker, para esse cara, olha só o que ele pensou. Qual foi a linha de raciocínio desse autor? Estados Unidos em plena guerra do Vietnã, mas havendo resistência a partir daquilo que a gente chama de manifestação ou resistência pacífica, em que os grandes símbolos da resistência eram o hippie e a maconha. Imagina, 1970 aproximadamente, tá? Então, nesse contexto, olha só o que o cara começou a pensar. As pessoas que faziam revolução, as pessoas que pensavam diferente, eram pessoas geralmente usuários de droga e pessoas hippies, pessoas que não tinham valores plenos e concretos pré-estabelecidos. Ok? Então, o que começou a se pensar? Porra, a população não obedece, nós vamos ter que fazer o quê? Vamos estabelecer uma unilateralidade do poder em que os chefes de poder, o governador, a polícia, os entes formais, o Ministério Público, o sistema penitenciário, unilateralmente estabelece o poder. E aí, se a pessoa não obedecer, nego, desce o porrete no cara. É mais ou menos assim que funcionava. Então, a teoria da rotulação, basicamente, a população que é mais privilegiada, que é mais estável, digamos assim, ela vai estabelecer rótulos que definem a figura do criminoso. E a partir daí, eles devem cair em cima, inclusive se necessário, com o uso da força. Deu para entender? E é por isso que o Howard Becker, no seu livro, ele vai estabelecer 3 etapas de adaptação do criminoso para a vida criminosa. Primeiramente, ele chama de desviação primária. Depois existe a desviação secundária e, por fim, o role engulfment. A desviação primária consiste naquele sentimento que a pessoa tem de já ser estigmatizada pela sociedade. Ou seja, na desviação primária, a pessoa já se sente prejudicada, já se sente estar à esquerda da sociedade, já se sente estar sendo inibida e muitas vezes discriminada pela sociedade e começa a cogitar o cometimento do crime. Isso é a desviação primária. Na desviação secundária, ela fica de saco cheio desta situação e vai e comete o primeiro crime. Pronto.
Aqui na desviação secundária nós temos o cometimento do crime. Só que muitas vezes algumas pessoas cometem o primeiro crime e ficam coibidas, constrangidas e não querem mais praticar o crime. Param aí. Por isso que, em tese, a desviação secundária, muitas vezes, ela é parada. Agora, tem pessoas que, a partir do primeiro crime, deflagram uma série deles e assume a posição de criminoso. Considera-se agora criminoso. Estamos diante da terceira etapa, que é o role engulfment, que nada mais é do que mergulho, ou seja, a aceitação do papel de criminoso. Tudo bem? Então, para Howard Becker, os criminosos eles têm que passar necessariamente por essas três etapas aqui, que você tem que se lembrar para a prova. Avança aqui comigo. Além desses pontos que eu trabalhei com você, existe uma frase típica da teoria do etiquetamento, da rotulação, que fala assim, ó, cada um se torna aquilo que vê em nós. Ou seja, se eu olho para uma pessoa e vejo ela criminosa, essa pessoa ela vai se tornar uma criminosa. Se eu olho para essa pessoa e falo, caralho, essa pessoa tem um potencial fodido para virar um chefe de Estado, pronto, essa pessoa vai virar chefe de Estado. Então essa frase ela é muito típica da teoria do etiquetamento ou da rotulação. Lembrando que aqui há que se falar em estigmatização da sociedade. Por que eu coloquei essa palavrinha? Porque ela é termo-chave para você se aparecer na sua questão. Então apareceu a nomenclatura estigmatização da sociedade, a chance de ser a teoria do etiquetamento é bastante grande, até porque a sociedade ela é representada por sua grande maioria pelo operariado e pelos trabalhadores. Tudo bem? E para política de prevenção, utiliza-se aquilo que a gente chama política dos 4Ds, muito cobrado também em prova. Doutor, falou de política de 4D, você está falando de política de prevenção criminal dentro da teoria da rotulação. Vamos lá? Primeiro, descriminalizar, ou seja, parar de tratar pessoas como verdadeiros criminosos, ok? Não diretamente agindo sobre o Código Penal necessariamente. Diversão, ou seja, política de diversão é a famosa política do pão e circo, já ouviu falar? Alimente a população e dá-lhe entretenimento, que você vai ter um controle e manipulação social, não é? O devido processo legal, ainda que a pessoa seja rotulada, ainda que a pessoa seja discriminada pela sociedade, deverá ser oportunizado para essa pessoa a questão do processo, devido processo legal, o direito de contraditório e o direito de ampla defesa. E, por fim, a desinstitucionalização. Pedro, por que a desinstitucionalização? Doutor, justamente porque institucionalizar pessoas que já têm uma tendência criminosa é burrice. Pedro, por quê? Porque lá, doutor, geralmente quando ele interage com outras pessoas que é criminosa, ele se desenvolve muito mais como um criminoso e se não é criminoso, passa a ser. Deu para entender? Então, política de desinstitucionalização é fundamental para o sucesso da teoria do etiquetamento. Show de bola? Tranquilão? Essa é a famosa política dos 4Ds, que você pode anotar que se cair na sua prova, você vai com certeza gabaritar a parada. Fechamos então a teoria do etiquetamento ou da rotulação e vamos para a última teoria do conflito, que é a teoria radical, crítica ou nova criminologia. Doutor, dois autores importantes na teoria crítica, radical ou nova criminologia, Jock Young e Ian Taylor, né? Perceba que os autores, quando eles estabeleceram a nomenclatura teoria crítica, radical ou nova criminologia, perceba que a partir daqui, se lá na rotulação já existia um conflito entre pessoas do poder e não do poder, aqui esse conflito ele vai se tornar muito mais intenso. Aqui haverá de fato uma divisão, e essa divisão pode muitas vezes decorrer de uma ação política ou até mesmo de uma ação forçosa, uma ação bruta. Como assim, Pedro? Vamos lá? Olha o contexto da teoria crítica, radical, nova criminologia. Primeiro, ideias marxistas influenciam demais o pensamento da população. Você já entende, você já viu lá em filosofia e sociologia como é que funcionam as ideias marxistas, não é? Além disso, há mais ainda a estigmatização de uma população marginalizada. Então, além desta população já ser marginalizada, já estar mais à margem do sistema, esta população ainda é estigmatizada. Tudo bem? Ou seja, ela é tratada mal. Tratada mal por quem? Pelas pessoas como um todo. Pessoas que integram a sociedade, pessoas de sucesso, assim como as pessoas detentoras do poder, notadamente Poder Judiciário, Ministério Público e Polícia. Tudo bem? Se essa pessoa chega numa delegacia, ela já é olhada meio estranho. Isso é estigmatização desse tipo de população. Então perceba que aqui o contexto é um contexto muito mais... Sabe quando você chega num local e o clima tá pesado? É mais ou menos a teoria crítica, radical, nova criminologia. Vem aqui comigo pra gente dar uma analisada como é que funcionam as características desse período aqui também. Olha só. Primeiro,
Para a teoria crítica, radical ou nova criminologia, você vai dizer que o crime ele é altamente influenciado pelas condições políticas, cuja função, ou seja, cuja função dos políticos seria reduzir a desigualdade social. Se existe duas grandes massas, uma detentora do poder, uma de sucesso, uma que é rica, existe uma segunda casta que ela é pobre, que ela é necessitada e que ela clama por atenção. Então caberá para essa teoria, para a pessoa detentora do poder político, a política, o poder político deve ser estabelecido na expectativa de se reduzir essa desigualdade social, reduzir esse nível de tensionamento entre as duas grandes castas. Tudo bem? É aqui que nasce aquela visão de que o povo precisa colocar alguém no poder que se preocupe não apenas com os ricos, mas com os pobres também. É daqui que nasce, por exemplo, uma política mais direcionada ao trabalhador. É aqui que começa a nascer, por exemplo, em vários países do Brasil, os partidos políticos trabalhistas. Aqui no Brasil nós temos um partido político trabalhista que tem uma corzinha assim, ó. Já viu? Olha que interessante. Será que você conhece qual que é esse partido político aqui? Pois é, não vou falar o nome porque nome é igual Lord Voldemort. Se você falar, ele aparece, né? Então vou ficar quietinho. Então, nesse caso, quando eu trabalho com essa questão das condições políticas, nós temos o detentor do poder político, chefe de Estado e chefe de governo, estabelecendo políticas públicas voltadas. Aí você começa a perceber. Imagina, você hoje você está satisfeito com aquelas políticas voltadas mais para trabalhadores? Olha só, hoje, pelo menos a grande maioria do Brasil, justamente por ter votado a grande maioria dos brasileiros no Bolsonaro, a tendência é que políticas trabalhistas, olha que interessante, elas são rechaçadas. Era muito parecido com aquela época. Então, quem detém o poder vai ter que trabalhar essa questão relativa a trabalhadores e também operariado. Tudo bem? Então, é isto aqui que é importante você também lembrar. Ricos e pobres cometem crimes. Olha que interessante, para a teoria crítica radical nova criminologia, o cometimento de crimes acontece tanto entre ricos quanto em pobres. Então eles consideram os crimes de colarinho branco, praticado pelo rico, por exemplo, e os demais crimes praticados pelo pobre. Só que aqui tem um problema. Aqui tanto o rico quanto o pobre comete crime. Só que, olha que interessante, só os ricos é que têm poder monetário para conseguir responder à altura. Portanto, na verdade, nesse sistema se faz um protótipo de justiça seletiva. Olha que interessante, aqui tanto rico quanto pobre comete crime, mas somente consegue se safar ou se inocentar quem tem poder. Pronto, aqui a justiça você vai chamar de justiça seletiva. Isto é a teoria crítica, teoria radical ou nova criminologia. E nesse contexto de todas essas características, você vai me indagar, Pedro, mas até agora em nenhum momento você trouxe algo tão abrupto, tão radical assim. Pois é, agora nós vamos falar das vertentes. Dentro da corrente crítica, doutor, nasceram vertentes que foram mais graves ou menos graves de pensamento, não é verdade? Então aqui eu vou trabalhar com você quais são as três principais vertentes voltadas dentro da teoria crítica, tudo bem? Dentro da teoria radical da nova criminologia, que as doutrinas têm apontado como ponto de análise para se pesquisar em relação à prova. Então a primeira vertente é o chamado neorrealismo de esquerda. Olha só, para o neorrealismo de esquerda, sabe o que tem que ser feito? Se nós, detentores do poder, temos problemas, por exemplo, com pobres e pobres são muito numerosos, o que a gente tem que fazer? Vamos usar a política do Sun Tzu, dividir para conquistar. Vamos fazer o seguinte? Vamos dividir os pobres. Vamos criar, em vez de pegar uma empresa, imagina uma empresa com 400 mil, com 500 mil funcionários, sabe o que você faz? Pega essa empresa grandona e cria subunidades diferenciadas para os trabalhadores e divide esses trabalhadores. Veja se isso não é a política hoje utilizada por muitas instituições. Eu te pergunto, tem cidades no Brasil que tem 4, que tem 5 McDonald's? É ou não é? Por que eles não fazem um só grandão para atender todo mundo? Olha só, política do dividir para conquistar. Dividir os pobres seria a primeira análise do neorrealismo de esquerda. Depois, o poder, obviamente, está intimamente relacionado com quem tem dinheiro. É claro, ao longo do tempo, nós sabemos que o homem, a evolução do homem, doutor, partiu a partir de um momento, primeiro, que era utilizado força bruta, como acontecia muitas vezes com os neandertais, não é verdade? Em seguida, o Homo sapiens ganha o conhecimento técnico, então quem tem poder é quem tem conhecimento, não é verdade? Isso foi mostrado, por exemplo, lá no Iluminismo. Olha o nome do movimento, Iluminismo.
Em seguida, hoje já se tem uma vertente que pessoa foda, geralmente aquele padrão que, vou dar um exemplo clássico, que mulher procura em homem, não é o cara mais forte, não é o cara mais foda nesse sentido. É aquele cara que tem intelecto ao mesmo tempo, é aquele cara inteligente e aquele cara que tem dinheiro. Percebeu? Isso daqui é evolutivo, meu amigo. Isso aqui é feito por movimento social. Percebeu? Então isso traz segurança e estabilidade. Pronto. Então o poder está nas mãos de quem efetivamente tem grana. Aqui para essa corrente do neorrealismo de esquerda. Além disso, as penas, olha só que interessante que ele traz. Se pessoas que têm o poder têm poder e ainda cometem crimes, as penas deverão ser mais severamente punidas quando praticadas por ricos. Enquanto pobre já sofre, meu brother. Se pobre já sofre, a pena para o pobre tem que ser menos severa. Tudo bem? Basicamente, essa é a tendência. E por fim, política de prevenção é o que há. Aqui entende-se que é muito melhor se utilizar uma política de prevenção do que qualquer outra coisa. Show de bola? Agora vamos trabalhar uma segunda vertente, que é o minimalismo penal. Doutor, a vertente do minimalismo penal, ela vai dizer o seguinte, ó, de fato, poder está na mão de quem tem dinheiro, tá certinho o que falou o neorrealismo de esquerda, só que aqui só tem um problema. Aqui nós estamos percebendo que a teoria crítica ou nova criminologia está aprofundando muito mais a teoria do etiquetamento, ou seja, ela está quase que restringindo a pobre cometimento de crime. Você percebeu? Então olha só que interessante. Se eu colocar pobre na cadeia, olha só, a pena gera consequência muito mais grave para esse pobre. Se esse pobre é um pobre do sul e encontra um pobre do norte, pobre do sul e pobre do norte começa a região, eles começam a trocar ideia e um começa a traficar com o outro. Então traz consequências muito mais graves em se tratando de interação entre pessoas da cadeia. E é por isso que a demanda do minimalismo penal exige transformação social. E detalhe, isso aqui cai em prova. Pedro, quais tipos de transformação social o minimalismo penal exige? Doutor, ele exige, por exemplo, a descaracterização de crimes, de alguns crimes, a descaracterização de alguns tipos penais. Ele exige transformação a nível social, econômico e cultural, ok? Então essas são as principais transformações. Descaracterização de alguns tipos penais e tipificação de outros, principalmente outros praticados por ricos. E por fim, transformação social, econômica e cultural, aumentar o salário mínimo, trabalhar com essa... Por isso que é minimalismo penal. Na verdade, o Código Penal ele é só uma ferramenta de manipulação dos ricos. Então, por isso que eu descaracterizo alguns tipos penais, caracterizo outros tipos mais voltados para a população rica e implemento políticas públicas sociais, econômicas e culturais. Para essa corrente seria mais ideal fazer isso para se controlar a população. E por fim, uma corrente muito mais abrupta, né, de acordo com o professor Alexandre Soares, não é abrupta ou pode ser abrupta, não tem problema, vem para o abolicionismo penal. Doutor, para o abolicionismo penal, olha o nome, abolicionismo penal. Para essa vertente, a elite é quem define o que é crime. Se é a elite quem define o que é crime, você concorda comigo que a elite não vai cometer crime? Pois é por isso que se propõe a abolição do Código Penal. Para essa vertente, a elite define o que é crime, portanto, sugere-se a abolição do Código Penal. Pedro, por que a abolição do Código Penal, doutor? Porque para essa vertente, o direito penal ele se mostra absolutamente ineficaz. Veja se não é essa, muitas vezes, a sensação que você tem em relação à prisão de alguns presidentes do Brasil, em relação a alguns corruptos políticos. Percebeu? Então, o direito penal ineficaz, as normas elas não atingem os seus respectivos objetivos e a justiça não é coordenada e articulada. Doutor, você há de concordar comigo. O judiciário brasileiro hoje, muitas e muitas vezes, solta aquilo que para outras instâncias do judiciário o cara deve estar preso. Então como é que é possível o cara ser preso em primeira instância e o STF vai e solta lá em instância superior? Como é que é possível essa porra? Não há coordenação, não há articulação entre os membros de poderes. Tudo bem? Justamente por conta disso, preconiza-se o abolicionismo penal. E por fim, essa vertente também diz que a pena corrompe, sendo necessário sempre um acordo sendo feito entre o criminoso, a vítima e o Estado, para que surja novamente o estado de paz social. Ok? Então a pena corrompe, sendo sempre necessário na hora do estabelecimento da pena, necessariamente um acordo. Um acordo entre quem, Pedro? Entre o criminoso, a vítima e o Estado.
Tudo bem? Então o abolicionismo penal vem a ser a última corrente trazida pela teoria crítica ou nova criminologia. E só para nós fecharmos, vamos falar de uma vertente dentro do abolicionismo penal muito importante para nós na prova. Aqui, nós temos um estudo feito por James Wilson, que na verdade norteou a criação de uma teoria chamada Broken Windows Theory, ou Teoria das Janelas Quebradas, Lei e Ordem ou Tolerância Zero. Tudo isso é sinônimo. Então, lei da Broken Windows Theory, ou Lei e Ordem ou Tolerância Zero, para James Wilson, a essência dessa teoria é a seguinte. Os pequenos crimes, doutor, quando não devidamente rechaçados, eles engatilham o cometimento de crimes mais graves. Então, olha só, pequenos delitos devem ser reprimidos para evitar que delitos mais graves ocorram. Como que esse James Wilson constatou esta situação, doutor? Primeiro, ele pegou um carro, colocou num ambiente suburbano e um segundo carro e colocou num ambiente que é, de fato, um ambiente mais rico. E deixou esse carro, primeiro dia observado, não aconteceu nada, segundo dia não aconteceu nada, o terceiro dia lá no ambiente suburbano já subtraíram coisa do carro. Beleza, ou seja, no ambiente mais pobre, mais hostil. Tudo bem. Lá na parte rica, demorou um pouco mais, mas ainda assim quebraram o vidro do carro e tentaram subtrair coisas do carro. Beleza, demorou um pouco mais, mas também cometeu. Conclusão, tanto ricos quanto pobres cometem crimes. Beleza. Agora, quando você bota um carro numa zona nobre e numa zona suburbana, numa zona mais pobre, e quebra a janela desse carro, o cometimento do segundo crime, que é roubar o próprio carro ou partes do carro, acontece muito mais rapidamente. Então, para o James Wilson, ele colocou um carro nesses ambientes e deixou a janela trincada. Doutor, no mesmo dia, ou o carro foi subtraído ou partes do carro foram arrancadas. Percebeu? Então aqui, pequenos delitos, quando você joga uma pedra na janela, a tendência de você cometer... Imagina, você jogou uma pedra numa janela numa casa. Não aconteceu nada com você, tá tranquilo. E fala, caralho, não tem ninguém ali, o que eu vou fazer? Eu vou roubar essa casa. Cometer um crime de dano para depois cometer um roubo e, se necessário, para cometer o roubo, cometer um homicídio. Percebeu como é que isso vai evoluindo? Esta é a visão da Lei e Ordem ou Tolerância Zero. Então, doutores, vamos fazer o seguinte? Vamos rechaçar crimes pequenos. Começou com um crime pequeno de dano, um crime de calúnia, um crime de furto, vamos arrebentar o cara. Por quê? Porque esse cara é um potencial criminoso nato, né? Um criminoso mais grave, digamos assim. Então precisamos rechaçar pequenos delitos para que grandes delitos não sejam cometidos futuramente. Tudo bem? Bem interessante essa visão da teoria. Lei e ordem também uma vertente a ser inserida aí dentro da teoria nova da criminologia. Doutor, e com isso nós fechamos as teorias do conflito. Com isso nós finalmente finalizamos toda essa estrutura e agora, para nós entendermos um pouco mais acerca do conteúdo, vamos ver algumas questõezinhas acerca do tema, tudo bem? Vem comigo, olha só a nossa primeira questão. Olha só o que ela vai dizer. A teoria do etiquetamento, que teve em Howard Becker um de seus mentores, tá certo até aqui, doutor? Quando a gente trabalha com etiquetamento, tá perfeito. Olha só, que teve como Howard Becker um de seus mentores, ocupou-se de indagar o porquê de certas pessoas serem tratadas como criminosas e de questionar os critérios de seleção das instâncias de controle social, dando primazia à investigação sobre os motivos que levam o delinquente a praticar o crime, bem como a retribuição proporcional como fundamento da pena. Doutor, olha só, teoria do etiquetamento, a polícia, ela vai investigar mesmo o fato para ver se aquela pessoa é culpada ou você já vai rotulá-la da maneira como sendo culpada? Doutor, aqui na teoria da rotulação não vai haver toda essa estrutura analisando se o cara tem culpa ou não. Já se entende que o cara é culpado justamente porque ele obedece um etiquetamento, uma rotulação. Portanto, nesse caso, a questão está errada. Tudo bem? Bastante atenção nesse primeiro ponto a respeito da teoria da rotulação. Pedro, mas é Howard Becker? De fato, é esse mesmo autor. Só o conceito da teoria que está errado. Vamos para a próxima. Em relação às distintas teorias criminológicas, a ideia de que o desviante é, na verdade, alguém a quem um rótulo social de criminoso foi aplicado, com sucesso pela teoria, olha só, teoria, obviamente, do labeling approach. Quando a gente trabalha com teoria da reação social ou etiquetamento, é a teoria que cria rótulos na população. Bem tranquila essa daqui, não é verdade? Olha a próxima.
A teoria do Labeling Approach, a qual explica que a criminalidade não é uma qualidade da conduta humana, mas consequência de um processo em que se atribui tal estigmatização, também é denominada teoria do Labeling Approach, etiquetamento ou rotulação. Olha só, desorganização social não, rotulação e etiquetamento? Sim. Gabarito letra B. Perceba que as questões elas não são muito difíceis no que tange essa primeira parte, não é verdade? Bem tranquilona. Vamos lá. O movimento Lei e Ordem, ou teoria das janelas quebradas, Broken Windows, defendem que pequenas infrações, quando toleradas, podem levar à prática de delitos muito mais graves. O texto acima refere-se a, olha só, criminologia radical. Na verdade, quando a gente pega essa análise a ser feita, não entra aqui, não é? Defesa social, também não. Tolerância zero, sim, doutor. Tolerância zero ou lei e ordem, perfeito. Gabarito letra C, aqui da nossa quarta questãozinha aqui. E para a gente finalizar, vamos para mais uma. Olha o que ela diz. Uma das mais importantes teorias do conflito surgiu nos Estados Unidos nos anos 60 e seus principais expoentes foram Erving Goffman e Howard Becker. Doutor, eu te pergunto, Howard Becker e Erving Goffman, que também foi um segundo autor que influenciou também, nós estamos diante, obviamente, da teoria da rotulação ou do Labeling Approach. Gabarito, letra A, nesse caso, descartando todas as demais aqui que nós temos. Show de bola? Com isso, fechamos, portanto, as questões voltadas aqui para a parte de criminologia e fechamos as chamadas teorias macrosociológicas da criminalidade. Doutor, perceba, todas essas correntes elas vão trazendo uma visão um pouco mais contemporânea de cometimento do crime. Perceba que a visão trazida pelos clássicos é diferente dos positivistas, que é diferente desses mais modernos. Isso é importante também a gente citar. Tudo bem? Pega essas teorias, conflita as teorias do consenso e do conflito para você conseguir fazer as diferenças e conseguir acertar as questões da sua prova.